Nós vamos meditar sobre chamado de Deus para a nossa vida. A importância, a absoluta necessidade para que a nossa vida tenha sentido, de nós cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Eu vou ler o texto, Atos 21, versículos 1 a 15. E o que é importante destacar é que Paulo, nessa passagem, ele está a caminho de Jerusalém. Ele demonstra uma determinação de ir para essa cidade, ele enfrentaria problemas ali, mas ele entende ser este o chamado de Deus para a vida dele naquele momento, e ele faz esse deslocamento. Na realidade, ele está levando ofertas que foram coletadas das igrejas para os cristãos pobres de Jerusalém. E também, lá na cidade, o seu desejo de pregar o Evangelho. Então, o texto diz assim: depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, deixando a ilha de Chipre à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio deveria ser descarregado ali. Preste atenção no versículo 4. Encontrando os discípulos, lá em Tiro, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, esses discípulos de Cristo, cristãos, companheiros de Paulo lá daquela cidade, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, lá em Cesareia, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Preste atenção no verso 11. E vindo ter conosco, veja o que o profeta disse. Fez e disse, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, aqueles que acompanhavam Paulo na cidade, como os daquele lugar, os de Cesareia, os cristãos de Cesareia, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Então Paulo, vamos orar? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, pedir que estejas conosco, iluminando a nossa mente, falando ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Apesar de mim, ó Deus, ser misericordioso e nos incentiva a vivermos ao teu lado e a cumprirmos o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, para o louvor do teu nome, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Paulo, ele quer ir para Jerusalém.
Só que no caminho, ele é advertido 2 vezes. Uma vez na cidade de Tiro. Veja que essas advertências foram dadas lá em Tiro pelos discípulos de Cristo daquela cidade. Eles receberam essa informação, diz o texto, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, revelou àqueles discípulos aquilo que aconteceria com Paulo em Jerusalém. E não era boa coisa. E os discípulos disseram a Paulo, lá em Tiro, não vá para Jerusalém. Nós recomendamos, Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo seguiu viagem. Chegando em Cesareia, agora um profeta chamado Ágabo, da mesma forma, diz o texto, ele recebeu essa informação por meio do Espírito Santo. Ele até faz uma encenação, não é? Porque ele toma o cinto de Paulo, amarra os seus pés e as suas mãos com o cinto e diz: isso vai acontecer lá em Jerusalém com o dono desse cinto. Os judeus vão amarrá-lo assim. Ele vai ser preso. Aí todo mundo: Paulo, não vá para Jerusalém. Porque o profeta Ágabo, ele já tinha um antecedente. Lá em Atos 28, ele havia profetizado que haveria grande fome no mundo. E isso se confirmou por ocasião do império do imperador Cláudio. Houve grande fome no mundo. Então, aquilo que o Ágabo dizia, o pessoal escrevia. E o Ágabo disse: olha, vai acontecer isso com ele. Então, todos demovendo da ideia de ir para Jerusalém, pediram para que ele não fosse para aquela cidade, mas qual foi a reação de Paulo, que eu vou ler novamente para vocês? Lá em Atos 21, 13, Paulo diz assim para eles: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo estava determinado. Paulo estava cheio de coragem em seu coração, cheio da convicção de que a vontade de Deus para a sua vida era que ele fosse a Jerusalém. É importante nós compararmos esse texto aqui em Atos 21 com o texto de Atos 16. Nós faremos essa comparação breve. Aqui em Atos 21, nós vemos Paulo desejoso de ir para Jerusalém. Os companheiros não quiseram que ele fosse, recomendaram para que ele não fosse, mas o Espírito Santo, que havia dito a todos o que aconteceria com Paulo, silenciou quanto ao seu desejo de ir para Jerusalém. O Espírito Santo não se opôs. Ele só revelou o que aconteceria com ele, mas não se opôs à ida de Paulo a Jerusalém. Então, quando Paulo decide ir para Jerusalém, nós podemos ter uma certeza de que ele estava alinhado com a vontade de Deus para a vida dele. Era desejo de Deus que ele fosse para Jerusalém, mesmo tendo informado que lá ele enfrentaria problemas. É interessante a gente comparar esse texto com o texto de Atos 16, porque lá em Atos 16, Paulo também demonstra a mesma disposição, a mesma determinação de ir pregar o Evangelho na Ásia, ir para leste e pregar o Evangelho na Ásia. E lá em Atos 16, eu vou ler para vocês, é dito que o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a Ásia. Diz lá, Atos 16, percorrendo Paulo e a sua comitiva, percorrendo a região frígio-gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas Paulo insistiu, ele defrontou Mísia, tentou ir pela Bitínia, mas novamente o Espírito Santo, diz o texto,
não o permitiu ir para a Ásia. Então veja, num contexto, o Espírito Santo informa o que vai acontecer com ele, mas não impede. Agora, no contexto lá de Atos 16, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para leste pregar o evangelho na Ásia. Tanto que Paulo recebeu uma visão que ele passasse na Macedônia, ele foi para a Macedônia, na primeira cidade da Macedônia, lá em Filipos, ele pregou o evangelho e houve conversões. Uma comerciante, empresária, chamada Lídia, vendedora de um tecido de púrpura, se converteu, ela e sua família. Uma jovem que adivinhava e dava lucro aos seus senhores, se converteu também. O carcereiro da prisão de Filipos também se converteu, ele e a sua família. Essas conversões foram o núcleo, a base de uma igreja que foi fundada em Filipos. Essa igreja que se tornou parceira do ministério do apóstolo Paulo, porque ajudava o apóstolo Paulo com ofertas durante todo o seu ministério. A igreja de Filipos enviava Epafrodito, que levava as ofertas da igreja para o apóstolo Paulo. Então, em Atos 16, o Espírito Santo impede dele seguir o seu projeto missionário. Diz que a jornada seria outra, não leste, oeste, não Ásia, Macedônia. Agora, não. Agora, o Espírito diz, olha, vai ter problema lá, mas não se opõe. Paulo, portanto, estava alinhado agora com a vontade do Espírito de Deus para seguir o seu caminho. Valeria a pena esse esforço de ir para Jerusalém? Há um poema chamado Mar Português, do escritor português Fernando Pessoa. Esse poema ele foi composto em 1922. E tem uma frase lá dentro desse poema que ficou bastante conhecida, ela é muito utilizada em Portugal, muito utilizada e também aqui no Brasil. A frase é a seguinte: tudo vale a pena para a alma que... A Letícia completou. Para a alma que não é pequena. Tudo vale a pena para a alma que não é pequena. Eu estava lendo comentários sobre esse poema, especialmente sobre essa frase, e eu gostei do comentário, está na internet, lá no site do Instituto Humanitas Unicinos, de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Esse comentário foi feito pelo padre Alfredo Gonçalves. Ele faz um comentário sobre uma alma pequena. Ele diz assim: alma pequena é aquela em que Deus não habita. É uma alma fechada, cerrada, isolada, autossuficiente, centrada em si mesma, egocêntrica. Uma alma onde Deus não habita não pode habitar a compaixão. Onde não entra o Pai, não entra os irmãos. Então, na visão desse padre, eu concordei plenamente com ele. Ele diz, uma alma pequena é aquela onde Deus não habita, é uma alma que não é sensível à necessidade alheia. Ele não se compadece do seu próximo. Alma grande, ao contrário, é aquela que Deus habita e Ele quer ser bênção na vida dos irmãos, quer ser bênção na vida do próximo. Essa era a alma de Paulo, uma alma grande, habitada por Deus, disposta a servi-lo e disposta a servir os irmãos por amor a Deus. Nós não servimos os irmãos ou as pessoas porque nós somos bonzinhos. Deus nos amou, Deus nos resgatou. E em gratidão ao que Deus fez por nós, nós o servimos. E como nós servimos a Deus? Servindo ao próximo.
dessa maneira, resoluto, para servir a Deus e servir ao próximo, Paulo seguiu viagem para Jerusalém a fim de cumprir o seu chamado. Veja que quando ele chegou em Jerusalém, depois de ele entregar as ofertas que foram recolhidas das igrejas da Macedônia, da Grécia, da Galácia, as ofertas que foram recolhidas, Paulo entregou aos judeus pobres, aos cristãos judeus pobres, lá em Jerusalém. E depois ele foi para o templo, ele estava lá no templo adorando, quando ele foi acusado por outros judeus, não cristãos, de ser um agitador das massas. Houve uma grande confusão no templo. Paulo sendo acusado como agitador. O comandante da força militar romana, lá da cidade de Jerusalém, o comandante Cláudio Lísias, sendo informado da confusão, foi para lá e tomou Paulo. E a princípio imaginou que ele fosse um agitador social, revolucionário, quem sabe até um criminoso. Mas depois ele percebeu que a questão se tratava de algo religioso. Então ele deu oportunidade a Paulo de falar, inclusive, naquele momento. Mas o que importa é que Paulo foi acusado injustamente, Paulo foi preso pelo comandante da força militar romana, senão ele seria morto. Cláudio Lísias, o comandante da força militar romana, tomou conhecimento que os judeus estavam armando ciladas para matar Paulo em Jerusalém. Então, para a segurança de Paulo, ele transferiu, visto que Paulo estava sob seus cuidados, sob sua responsabilidade, ele transferiu Paulo para a prisão de Cesareia, onde ele permaneceu 2 anos. Lá em Cesareia, quando insistiam que ele fosse julgado num tribunal judaico, ele, sabendo que, caso isso acontecesse, armariam uma cilada e o matariam, ele apelou, sendo cidadão romano, ele apelou para ser julgado no tribunal de César, em Roma. Valeu a pena ter ido para Jerusalém? O Espírito Santo havia informado que ele passaria dificuldades, que ele enfrentaria problemas, que ele seria preso, seus pés, as suas mãos seriam manietados. Valeu a pena? Tudo vale a pena para a alma que não é pequena, aquela em que Deus habita, aquela cujo desejo é de servir a Deus e de servir ao próximo por amor a Deus. Paulo, determinado a cumprir o seu chamado divino, independentemente de circunstâncias. Nós devemos considerar, meus irmãos e minhas irmãs, que Paulo era um perseguidor da igreja, um feroz perseguidor da igreja de Jesus Cristo, antes de sua conversão. No apedrejamento de diácono Estevão, diácono servo de Deus, temente a Deus, pregador do Evangelho, Paulo dava o seu consentimento por ocasião desse apedrejamento. O texto diz que as autoridades judaicas convocaram a multidão e lançaram Estevão fora da cidade, está lá em Atos 7,58, o apedrejaram. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Antes de ser chamado Paulo, Paulo era conhecido como Saulo. Saulo vem de Saul, grande. Antes, Paulo se considerava grande, mas aos olhos de Deus, ele não era grande. Quando a vida dele foi transformada e de Saulo ele passou a ser chamado Paulo, o pequeno, aí ele, Paulo, reconheceu que ele era pequeno, mas Deus passou a usar. Quando nós reconhecemos que somos necessitados e carentes de Deus, Deus começou a utilizar o seu servo
agora de modo poderoso. Mas naquela ocasião ele consentia com o apedrejamento. O texto diz: Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo queria prender os cristãos, queria acabar com aquilo que ele considerava uma seita, que ele pediu autorização do sumo sacerdote para ir a Damasco prender cristãos. Só que no caminho, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Jesus apareceu para ele e Paulo se converteu. Em função desta luz que brilhou ao seu redor, Paulo ficou cego temporariamente. E Paulo foi para a cidade de Damasco, onde ele estava cego. E Deus chamou o seu servo Ananias para ir ao encontro de Paulo. Disse: Ananias, vá ao encontro dele e ore para que ele restabeleça a visão. Mas Ananias teve receio, porque Paulo era um perseguidor feroz da igreja. E Ananias diz para Deus: Senhor, em Atos 9, 13, ele diz assim: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização, aqui em Damasco, dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Agora o Senhor me chama para ir lá, orar por ele, para que ele restabeleça a visão. A resposta de Deus foi fantástica para Ananias. Diz assim: Ananias, olha aqui, veja bem, vai, porque este homem, Paulo, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Olha, levar o meu nome entre os gentios, aqueles que não são judeus, para levar o meu nome a reis, a autoridades deste mundo terreno, bem como aos filhos de Israel. E Deus continua: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Antes Paulo fazia os cristãos sofrerem, agora ele seria usado por Deus e, se necessário, sofreria pelo nome de Cristo. Instrumento escolhido por Deus para pregar aos não-judeus, aos judeus e às autoridades. Paulo estava cumprindo bem o seu ministério de pregar aos judeus e aos não-judeus. Mas e às autoridades? Ele vai pregar às autoridades enquanto preso, nós vamos mostrar isso. Mas antes, enquanto eu refletia sobre essas questões, eu me lembrei de uma passagem do Antigo Testamento, em que vocês certamente conhecem também, que após a morte de Moisés, Deus levantou alguém para substituí-lo, certo? Vocês se lembram disso? Para substituir Moisés na liderança do povo hebreu. O nome dessa pessoa era Josué. E Deus deu 3 recomendações a Josué. 3 recomendações para que a sua liderança, o seu ministério, o seu chamado como líder do povo hebreu fosse bem sucedido. Quais foram essas 3 recomendações que são preciosíssimas? Deus disse assim para Josué: esforça-te, sê corajoso, anda na lei de Deus. Esforça-te. Irmãos, irmãs, seja na vida espiritual, no relacionamento com Deus, seja em qualquer área da vida, nós, se quisermos conquistar algo, precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar. Sem esforço não há vitória, sem esforço não há conquista. Teremos que suar a camisa, teremos que estudar, teremos que trabalhar, teremos que caminhar 1 milha a mais. Não será fácil, esforça-te. Mas o texto também diz, além de nos esforçarmos para conquistarmos coisas, há necessidade de sermos corajosos.
Não é qualquer um que vive a palavra de Deus. Não é qualquer um que assume o compromisso de viver as Escrituras. Não falar que vive, mas viver. No seu dia a dia, no relacionamento, nos seus relacionamentos. E não é ficar sendo carola, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Não! Eventualmente você pode até falar que você é cristão. E surgirão oportunidades para isso. Mas é viver o Evangelho. É ter alma grande, relacionamento com Deus, serviço ao próximo para a glória de Deus. E andar na lei de Deus. Não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Este foi o exemplo de Paulo aqui nessa sua jornada. Determinação, coragem, não importa o que vier, eu tenho um chamado a cumprir. E eu vou fazer aquilo que a lei de Deus, aquilo que a palavra de Deus determina para que eu faça. Valeu a pena tudo isso? Meus irmãos e irmãs, Deus, devido às prisões de Paulo, o Evangelho, ele foi pregado a pessoas que de outro modo não ouviriam. Paulo pregou ao comandante Lísias, lá da força romana em Jerusalém, pregou a todo o povo que estava lá quando ele foi preso, porque antes de ser levado para a prisão, foi dada a ele a oportunidade de fazer um discurso. E no seu discurso ele falou de Jesus. Ele pregou às autoridades judaicas em todas as instâncias judiciais em que ele foi chamado. Essas autoridades do Sinédrio, o presidente do Sinédrio era o sumo sacerdote, o Sinédrio, debaixo do domínio romano, eram aqueles homens que compunham esse comitê, esse conselho denominado Sinédrio, eram os religiosos que cuidavam não somente das questões religiosas lá do povo, mas também das questões dos costumes, questões civis que envolviam o povo judeu. E nas audiências judiciais, quando era dada a Paulo a oportunidade de se defender, ele se defendia e pregava o Evangelho. As autoridades judaicas ouviram do Evangelho. Quando ele foi transferido para Cesareia, ele pregou ao governador Félix e sua esposa Drusila, que o chamaram numa audiência privada para ouvi-lo. Um homem preso, e ele pregou ao governador Félix e a esposa Drusila. Ele ficou 2 anos em Cesareia. Félix foi substituído por Pórcio Festo. Ele pregou também o Evangelho para esse governador lá de Cesareia. Quando o rei Agripa e a sua mulher Berenice foram visitar Festo em Cesareia, Paulo pregou o Evangelho para eles. Depois que foi levado a Roma, depois de ter apelado para ser julgado no tribunal de César, lá em Roma, Paulo pregou o Evangelho para a guarda romana. Aqueles que cuidavam da sua segurança. Tudo vale a pena para a alma que não é pequena, a alma que habita Deus, a alma que busca servir a Deus, sendo bênção na vida das pessoas. Sabe, irmãos e irmãs, os maiores opositores à obra divina em nossa vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nossa alma é pequena. Nós resistimos em cumprir o chamado de Deus. Fazemos corpo mole, revelamos braço curto. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, refletindo sobre a morte e ressurreição de Cristo, ele diz assim: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Quando Paulo reflete sobre a salvação, sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ele fala: irmãos, nós precisamos ser firmes na fé, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Esse chamado nós cumprimos dentro ou fora da igreja. Aí você pode me dizer: mas pastor Ismael, eu não sei o que fazer. Essa é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Se você não sabe o que fazer, é uma excelente pergunta. Eu quero dizer que eu demorei muito para saber qual era o meu chamado. Hoje eu sei. O chamado é pregar, ensinar o evangelho, visitar as pessoas nas suas dificuldades, incentivá-las. Esse é o meu chamado. E se você não sabe qual é o seu chamado, essa é uma ótima pergunta. E eu quero deixar só uma orientação para você nesse sentido. Não é problema você não saber o chamado no momento. O problema é você não tentar descobri-lo. E como a gente descobre o chamado que Deus tem para a nossa vida? É nos relacionando com Ele. Nós precisamos nos relacionar com aquele que vai nos orientar em relação àquilo que precisamos fazer para a glória do nome dEle. Intimidade com Deus, relacionamento. Nossa alma não pode ser pequena, nossa alma tem que habitar Deus. Quando Deus habita na nossa alma, Ele vai nos mostrar o que fazer. E certamente está relacionado com aquilo que você é bom, com aquilo que você gosta de fazer. E Ele vai te usar para servir a Ele na vida das pessoas. E quanto mais você serve a Deus, sendo bênção na vida das pessoas, mais você percebe que a sua vida vale a pena, independentemente das dificuldades, do sofrimento, das circunstâncias adversas. Meu desejo é que nós sejamos pessoas dedicadas no relacionamento com Deus, na busca desse relacionamento com Deus, dedicadas. Nós sejamos corajosos, vivendo a lei de Deus nas áreas da nossa vida. Se tem um conselho bom para você levar hoje para casa, é esse. Você vai ser bem-sucedido na sua vida. Se você se esforçar, for corajoso e andar na lei de Deus, você vai ser bem-sucedido. Você vai cumprir o seu chamado. Sua vida vai valer a pena.